Então, a diferença, o cara sendo doutor da lei, conhecedor da lei, ele só sabia a letra. Ele só sabia a letra e disse que a letra mata. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida, é o Espírito que fomenta em nós a vontade de viver um dia na salvação do Senhor Jesus. E ele não vivia, Jesus deixou claro, ele sabia, ele conhecia. Então a palavra de Deus não é só para nós conhecer, para nós entender, para nós praticar, é para a gente fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, é fazer a caminhada que Jesus nos colocou no caminho após ele. E ele percebendo que toda aquela sabedoria daquele cara não adiantava de nada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não falou na boca dele, o Espírito Santo não disse nada. E aí o Senhor falou: então vai e vive isso que você está falando. Se o Senhor falou isso, é porque ele não vivia. O Senhor ali viu a vida dele e ele realmente não vivia, né? Ele simplesmente conhecia, era doutor da lei. Não sejamos doutor da lei, porque conhecer a palavra é bom, diz que é necessário, né? Lá atrás, em Oséias 6,4, diz que o povo pereceu porque não conhece a palavra, né? E pereceu é morrer, não é que o povo ficou tonto, não, né? A palavra certa lá é pereceu é morrer. Então nós temos que conhecer, mesmo se não sabe ler, o que diz a palavra é pelo ouvir a palavra, mas precisa sair de uma fonte a qual o Espírito Santo dê a palavra verdadeira. Alimente o alimento espiritual, não igual esse cara que era doutor da lei, sabia tudo, mas não vivia o que pregava, não falava no amor. E nem o Espírito Santo, aquele não ia dar voz para o Espírito Santo, ele ia dar voz, ele deu voz para ele, porque ele conhecia a palavra, ele era chamado de doutor da lei, só que ele estava na frente do mestre, ele estava à frente do Senhor, e o Senhor olhou para ele e falou: vai viver então isso que você está falando aí, né? Então vai fazer isso e viverás, né? Aí o que tem? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: é quem o meu próximo? É porque ele ficou bravo, ele não esperava essa reação do mestre, ele não esperava que Jesus olhasse para ele. E não adianta, irmãos e irmãs, não adianta mentir para o Senhor, não adianta falar outra coisa para o Senhor. Ele conhece o nosso coração, ele sabe do nosso coração. O Espírito Santo sonda entre nossa medula, nosso espírito, nossa alma, não tem nada que a gente possa esconder. Então ele sabe se você está falando algo ou se você não está falando algo. E assim, esse homem não estava falando do coração, ele não estava falando do Espírito, ele estava falando só da boca. E aí ele teimou, e aí ele falou: e quem que é o meu próximo então para Jesus? Né? Como se ele fosse desafiando, vamos ver o que ele vai falar agora. E Jesus aí chega para ele e fala: respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, retiraram, deixando meio morto. Olha só, Jesus aqui cita que tinha um homem, isso daqui respondendo o próximo. Jesus não podia falar assim simplesmente: ó, meu próximo é aquele que está lá, você vai ajudar, que você não conhece. Não seria mais fácil? Mas Jesus às vezes ele não usa essa metodologia, porque Jesus usava a parábola para ensinar. Jesus gosta de ensinar, ele só não gosta de dizer, ele só não gosta de apontar, ele só não gosta de mostrar, ele gosta de realmente criar, construir psicologicamente, fisicamente, espiritualmente aquilo que ele quer dizer para nós. E ele começou a dizer para esse homem. Teve um ali, ele não citou quem o homem era, ele não citou quem o homem era, só que o homem tinha caído na mão do salteador, porque naquela época existia gente que ficava espreito no caminho das pessoas que iam viajar para salvar as pessoas, né? E essas pessoas ali, isso daí quase morreu, ficou meio morto. Aí o que acontece? Olha onde o Senhor estava chegando com